Salve, salve galerinha BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. Nesse tutorial vim trazer aqui para vocês uma curiosidade que eu acabei encontrando na internet, que é um carregador sem fio para celular. É isso mesmo, um carregador sem fio para celular. Eu já passei por tantos projetos de carregadores sem fio para celular e cada coisa assim estranha, cada aberração que eu acabei encontrando, muita coisa mesmo sem pé e nem cabeça, e eu encontrei um carregador sem fio, que nós temos, portanto, um transmissor e um receptor. É um carregador que trabalha com um efeito, então, uma indução magnética de energia. Pois bem, pessoal, antes de trazer esse vídeo para vocês, eu não testei, eu acabei achando esse projeto, que na realidade não é nenhum tutorial, são uns esquemas disponibilizados. E eu vim montar aqui com vocês para ver se realmente ele funciona, para ver se funciona de verdade e tem um funcionamento. Pelo que eu pude constatar aqui, mais ou menos observando, parece que ele trabalha até com um tipo de indução magnético Tesla, muito parecido com a bobina de Tesla. Mas que nós devemos então iniciar aqui. Digamos que esse vídeo aqui seja um fato ou fake. Será que funciona? Porque, como falei para vocês, eu já vi muita coisa absurda. Pessoas pegando uma ponteira USB de aparelho celular assim, colocando papel alumínio aqui, ponteira V8 assim, colocando papel alumínio numa ponteira V8 e numa ponteira macho USB. Eles pegam o cabo USB, cortam e colocam o papel alumínio assim nas pontas, e aparece no vídeo aí que ele está carregando, que é um baita aí de um fake, mas é característica já de você observar, até mesmo quem não tem conhecimento, um ímã fazendo uma lâmpada de 14 até 20, 100 watts funcionar, é uma coisa absurda mesmo, que nós devemos ter conhecimento que para fazer um circuito funcionar nós precisamos ter uma concentração de energia, ou um inversor, e uma lâmpada de casa precisa de uma grande quantidade de energia, ou 110 a 227 volts, para ela poder funcionar. Então aí tem coisas que já você vê de cara que é fake. Mas observando aqui, a gente já verifica algumas características e possível funcionamento, porque eu não testei e trouxe esse vídeo aqui para nós fazermos juntos. Mas antes de iniciarmos a montagem, eu quero divulgar a Globitech, uma loja de componentes, acessórios e até mesmo ferramentas localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma loja variada com muitos produtos que atende tanto o pequeno, o médio e o grande empresário, ou a pessoa, ou o consumidor final mesmo, aquele amante, robista aí de eletrônica industrial. E se você precisa também aí de produtos, disjuntores para elétrica residencial, predial, você também consegue encontrar na Globitech, uma loja muito completa, do meu amigo Charles Mendes. Vai ficar aqui no canto da tela o Instagram da Globitech para você estar seguindo. Se você não tem o aplicativo do Instagram, você pode estar baixando na Play Store e estar logando com a própria conta do teu smartphone. Isso mesmo, com a conta do Google que você ativou o teu smartphone. Depois que você logar com a tua conta, é só ir em seguir a Globitech. Também vai ficar abaixo aí os links para você estar adquirindo produtos dela pelo Mercado Livre, que ela também faz uma venda pelo Mercado Livre, ok? Então agora nós vamos partir aqui para a montagem do nosso circuito. Como falei para vocês, nós temos um transmissor e um receptor. O transmissor nós vamos ligar a uma fonte de alimentação e o receptor nós vamos ligar no aparelho. Vocês podem ver que aqui tem uma disparidade, porque eu fiz duas diferentes aqui, porque ele não diz a medida do fio, mas acredito eu que pode ser
de 0,2 até 1 milímetro. Esse aqui é 18WG. Encapado, esse aqui é 0,2 milímetros. É que eu acho que dá para você utilizar. Se você padronizar eles, fica melhor. Eu queria fazer padrão assim, mas me faltou a quantidade de fio necessária. Eu não queria estar danificando ali, porque eu tenho algumas coisas a fazeres ali importantes. Então eu fiz aqui. Eu vou utilizar esse menor como o receptor que vai no aparelho. Vou utilizar o maior como transmissor para nós vermos se vai funcionar. O projeto aqui do transmissor vai ficar aqui na tela para vocês. O esqueminha, que eu tirei um print que não tinha mais especificações, mas dados informativos. Nós temos aqui o fio marrom que vai contornar por dentro e o fio azul que vai contornar por fora da nossa espiral. Devem ser 10 voltas dos dois juntos, tranquilo? Pela conta ali que eu fiz, não tem informação, mas eu fiz a conta. O transistor utilizado ali é um 2N2222A e um PN2222A. Eu tenho esse transistor, mas o que eu quero testar aqui é esse camarada aqui que é muito mais fácil de ser encontrado. Que existem muitos equivalentes, que é o BC547BCA, também pode ser um NPN, que pode ser substituído também ali, é o equivalente do 2N2222. Pode ser o BC337, BC547, BC548, BC549. O que muda é a voltagem que ele vai suportar. É o 2N3904, entre outros aí que você pode utilizar. O fio que contorna por dentro, que está na saída de fora, nós vamos soldar ele. Vamos cortar aqui e soldar ele na base. No meu caso aqui, esse marrom eu vou soldar na base do meu transistor. Eu na realidade tô louco para ver se funciona, mas tem um detalhe também, que é o seguinte: mesmo assim você vai ter que plugar alguma coisa no aparelho celular. Então para mim, independente, eu prefiro plugar mesmo no carregador lá e pronto. Vou falar aqui para vocês o pinout desse meu transistor. No caso do PN, o 2N2222, vai ser emissor, base, coletor. No caso, esse meu aqui vai ser um pouco diferente, vai ser coletor, base, emissor. Da esquerda para a direita, do número 1 ao 3. O número 1 vai ser o coletor, a minha esquerda. No meio vai ser a base e a minha direita vai ser o emissor. Então nós vamos soldar o coletor aqui no meio. O coletor é a minha esquerda. Coletor, base e emissor. Tá certo? Coletor. Beleza. Esse fio agora azul aqui que ficou para fora, ele vai na alimentação. No positivo, então de fora que sobrou lá, vai no positivo da alimentação. E esse fio que nós estamos soldando, nós vamos levar até no fio do centro, tá certo? Já soldei aqui, mas deixa eu mostrar para vocês. O transistor vai com o coletor no fio que vai por dentro. O fio de fora, que contorna aqui no meu caso vai ser o azul, ele vai a positivo, e esse fio aqui ele vai até o fio marrom até dentro, até o fio de dentro, ok? Que contorna por dentro. Tem que ver o contorna por dentro e por fora. No caso, se contorna por dentro vai ser o meu marrom e o por fora vai ser o meu azul, tá certo? É só uma referência aqui para você não estar se perdendo. Então você vai fazer dessa forma aqui. Agora, nesse fio azul que contorna a espiral por fora, nós vamos soldar mais um pedaço de fio aqui. E na ponta desse fio, nós vamos soldar um resistor. Vamos tentar dar um foco aqui para vocês. De 220 ohms, vermelho, vermelho e marrom. Esse resistor, como prevê lá no projeto, ele vai nesse fio que contorna por fora da espiral,
até a base do nosso transistor. Por que nós estamos soldando um resistor e levando ele até a base do transistor? Porque esse resistor vai justamente alimentar a base e fazer com que o nosso transistor ele ligue. Se você alimentar apenas o transistor com coletor positivo dopado de positivo e emissor dopado de negativo no transistor NPN, PNP é o contrário, nós alimentamos o emissor com positivo e o coletor com negativo, nosso transistor não vai ligar. Para ele ligar, nós precisamos alimentar a base com uma pequena tensão, que pode variar justamente. Quanto mais tensão nós aplicamos à base, mais o transistor ele vai descarregar, o NPN vai descarregar a emissor. Então, nós precisamos alimentar aqui o nosso transistor, tá certo? Alimentando-lhe vai ativar, alimentar a base, ele vai ativar o transistor, deixando ele operante. Tá tranquilo? Então essa parte aqui tá certo, por enquanto. Agora aqui no emissor do nosso transistor, vamos tentar dar um zoom, um foco aqui. O emissor do nosso transistor que sobrou ali, a perninha sem nada, o pino sem nada, nós vamos soldar um fio marrom para identificar que ele é o GND, que vai ao GND de uma fonte, negativo de uma fonte. E na junção desses dois aqui, que eu falei para vocês que é positivo, nós vamos soldar um fio, que pode ser vermelho, amarelo, para caracterizar que ele vai para uma fonte de alimentação, cujo polo é VCC, VDD, positivo, V+. Então, nosso transmissor ele está pronto, como eu falei para vocês, eu não sei se vai funcionar. Estou fazendo aqui ao vivo para ver mesmo se realmente funciona. Nós vamos deixar do lado o transmissor, tá certo? Agora nós vamos partir aqui para o receptor. No receptor nós vamos precisar também da espiral, 10 espiras, os dois fios juntos. Dá um pouquinho de trabalho, já vou adiantar para vocês. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 100 até 200 microfarad por 16 ou 25 volts. Vamos precisar de um diodo retificador, um N4007, V8 para celular, ou até mesmo um cabo tipo C, se for um smartphone mais novo, para nós estarmos usando. Aqui no meu o preto é o GND, lado direito, e o branco é o positivo, lado esquerdo, tá certo? Se eu inverter ele aqui, mas a cor já está entregando. Então, vai aparecer aqui também agora, em algum lugar aqui da tela, a foto do receptor, para vocês estarem observando. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nesse eu vou cortar esse fio aqui, que nós vamos ter que juntar esses dois. Os dois de fora, que passa por fora aqui, que está na parte de fora da espira. Nós vamos juntar, como prevê lá no projetinho que eu deixei para vocês observarem. Não fui eu que desenvolvi esse projeto, tá certo? E agora os de dentro aqui nós vamos juntar, diferente do transmissor. Ó. Vamos juntar aqui. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos soldar aqui na ponta da saída, na espiral de fora, que contorna, que sai lá por fora. Nós vamos soldar um diodo retificador, um N4007, a parte do corpo do diodo para a espira. Dessa forma aqui, a listrinha vai ser a saída. O capacitor eletrolítico, nós vamos soldar a parte que não tem nenhuma listrinha para a saída do diodo, que é para uma realimentação, e a parte da listrinha desse lado aqui, justamente polarizando a nossa bobina, tá certo?
Pronto, dessa forma aqui. Agora nós vamos pegar um outro fio e vamos soldar na outra perninha do nosso capacitor e vamos levar até na saída do diodo. Pronto, vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Dá uma olhadinha, pausa o vídeo 1 bilhão de vezes para observar. E agora nós vamos soldar o nosso cabo, tá certo? O nosso cabo aqui. Fica de olho lá como que eu vou soldar. O positivo do nosso cabo, do meu cabo, que vai ser o branco, o fiozinho branco aqui, vai na saída do diodo, justamente aqui. E outro nós vamos levar até aqui no capacitor. Ok, então vai ficar assim, do jeito que tá lá na foto lá do projeto, que não sei quem inventou, e se funciona também eu não sei. Então é isso aí, agora nós vamos testar. A alimentação do transmissor é entre 9 a 12 volts, com 1.5 ampere. E esse aqui vai conectado no aparelho. Agora vamos ver se precisa deixar perto, ou pode deixar um pouco mais longe, mas justamente vai ter que deixar junto. Essa aqui é uma das intrigas assim que eu tenho com o carregador sem fio, porque se for para deixar perto, encostado no aparelho, eu prefiro utilizar a conexão USB, que é muito mais eficiente, tá certo? Vamos lá então. Eu aqui no meu aparelho aqui, vamos conectar, já está conectado na verdade aqui. O aparelho já está conectado. Agora nós vamos alimentar o nosso transmissor para ver se vai funcionar. Voltei aqui então com o teste. Eu fiz um teste separado aqui para mim ver mesmo. Eu fiz algumas modificações. Esse transistor aqui ele esquenta a beça. Troquei até o resistor, coloquei um D1K. Coloquei um chip 41 aqui, que é um NPN. Mesmo assim esquenta demais. Mesmo colocando um resistor de 1K e não tem efeito nenhum, não funciona. Os enrolamentos eu segui a ordem. Pode ser que o fio utilizado no transmissor, pode ser que não seja o correto, porque não diz a medida. E eu fiz medidas totalmente diferentes aqui. Mas se houvesse uma indução e o receptor, até pode ser que haja uma indução, mas o receptor não tem a capacidade de captar essa indução. Os carregadores sem fios, eles têm um circuito muito complexo aí. E eles devem ser compatíveis, a frequência e tudo mais, e vice-versa. Vamos lá então. Tá ligado na minha fonte, eu só tirei aqui o fio da base, porque vai acabar danificando o transistor, tanto aquecer ele. Se você quiser fazer o teste aí, tudo bem, tentar fazer aí, mas aqui para mim não funcionou. Fique observando lá no aparelho. Vou colocar o fio aqui na base. Como vocês podem ver, ele não deu sinal nenhum. Eu inverti a posição dos fios, ressoldei antes de partir aqui para o teste. Só que ele esquenta demais o transistor. Colocar o multímetro aqui, fazer um teste com o multímetro na escala de energia contínua. Espero ele zerar sempre. Fiozinho ali no resistor de 1K. E como vocês podem observar, nem no multímetro, então nós conseguimos obter um resultado. Até vou tirar daqui porque o transistor ele esquenta demasiadamente. Se você quiser testar, aqui eu fiz um vídeo só para nós sabermos mesmo se realmente funciona. E aqui na bancada não funcionou. Como eu falei para vocês, pode ser o fio ali em medidas diferentes, mas fica aí essa dúvida. Se você quiser fazer o teste, ver se realmente testa, e se tiver algum efeito positivo aí para você, ok? Deixa nos comentários. E se você gostou do vídeo aí, essa dúvida também estava aí na minha cabeça. Às vezes, né, pode ter algum circuito que funcione, outro que não. E se você gostou do vídeo,
Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.